O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Professora Ana Lúcia aqui com vocês novamente. E hoje eu trouxe atividades divertidas, gostosas. Aí a gente vai fazendo atividade brincando, aprendendo e assim nós vamos caminhando. Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho dos fatos fundamentais da adição e subtração. Por quê, professora? Para a gente pôr a cabecinha um pouquinho para pensar. Então eu trouxe aqui uma atividade, vou explicar agora para vocês o seguinte. Vejam bem, eu tenho aqui 3 números. Aqui também 3, 3 e 3. Com esses 3 números, eu quero fazer aqui usando somente esses 3 números. 2 adições, 2 subtrações. E usando somente esses 3, eu também quero fazer 2 adições e 2 subtrações. Aqui é a mesma coisa e aqui também. Para que é isso, professora? Para estimular nosso raciocínio, para a gente pensar. Vejam como é gostoso. Olhem só. Por exemplo, eu tenho aqui 3, o 5 e o 8. Eu tenho que fazer uma adição com esses 3 números. Então, nós vamos pensar. O número maior aqui é o 8. Então, eu já vou saber que eu tenho que ter um resultado 8 aqui. Muito bem. Utilizei. O que eu vou fazer aqui? 3 mais 5. Quanto eu tenho? Eu tenho o 8. Utilizei o 3, o 5 e o 8. Agora, eu vou inverter. Vejam que vai ter o mesmo resultado. Se eu colocar aqui 5 mais 3, eu também vou ter o 8, certo? Agora, eu tenho 2 subtrações. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui. Eu quero que fique com o resultado 3 na minha subtração. Tudo bem, usei o 3. E agora? O que eu vou fazer aqui para eu ter um resultado 3? O que menos o que? Fácil. Eu vou colocar o 8 menos o 5. E eu vou ter um resultado 3. Agora, eu quero ter aqui um resultado 5. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o 8 menos o 3 e vou ter um resultado 5. Vocês estão vendo? Nós conseguimos fazer 4 operações utilizando apenas 3 números. Essa é a forma da brincadeira. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa com esses. 6, 4 e 10. Vamos lá. Então, a soma. Eu vou pegar o meu maior número. Qual que é? O 10. Então, o que eu vou fazer? 6 mais 4, 10. Ou eu vou inverter. 4 mais 6, também vou ter 10. Agora, a minha subtração. Eu quero que tenha resultado 4. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o maior número e tirar o 6. Eu vou ter o resultado 4. Por que eu pego o maior, pessoal? Porque eu tenho que pegar o maior para tirar um menor, certo? Agora eu quero de resultado 6. Então, eu vou pegar o maior, que é o 10, e vou tirar 4. E vou obter o meu resultado 6. Vejam que eu estou invertendo só os lugares e eu estou conseguindo as 4 operações. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos agora para o 7, 2 e o 9, na adição. O número maior é o 9. Então, se eu colocar 7 mais 2, eu vou ter o 9, tá? Mais uma adição. Eu vou inverter. 2 mais o 7, também vou ter o 9. Agora, na subtração. Vamos escolher. Eu quero que fique com o resultado 7. Já utilizei o 7. Então, eu vou fazer o quê? 9, tirando 2, vai sobrar 7. Agora, eu quero que fique com o resultado 2. Eu ainda não tinha utilizado. Então, eu vou pegar o 9 e vou tirar o 7 e vou obter o meu resultado 2. Mais uma. Agora é com o 4, o 3 e o 7. O número maior é o 7. Então, ele vai ser o resultado da nossa adição. Se eu colocar 4 mais 3, eu já vou ter o meu resultado 7.
Se eu colocar 3 mais 4, já também vou ter o meu resultado 7. Agora, eu vou fazer a subtração. Então, vou pegar o número maior e vou tirar o menor. Vamos lá, vamos inverter agora. Agora eu não vou pôr o resultado, vou pegar o maior, que é o 7, tá? Então, se eu fizer 7 menos 4, eu vou ter resultado 3. E se eu fizer 7 menos 3, eu vou ter resultado 4. E assim nós conseguimos montar aqui 4 operações, olhem só, de cada uma, né? Com 3 números apenas. Isso é para vocês entenderem que eu estou invertendo os números e eu consigo os resultados corretos usando apenas só 3 números. Entenderam? Agora eu trouxe para vocês um jogo muito legal, tá? Eu montei, está aqui. Eu fiz as fichinhas para vocês. E olha só, cabeça pensando. Então, soma 14. Por que soma 14? Porque todas essas somas que nós vamos realizar aqui com as fichinhas, ela vai dar 14. E o que nós vamos utilizar, professora? Quais são os números? São esses números aqui, ó. Então, essas fichinhas que estão aqui, elas são esses números aqui, ó. Nós temos a ficha 9, 10, 8, 1, 7, 12, 4, 5, 6, 13, 7, 2. Gente, tá muito legal esse jogo. Olhem só. Vamos pensar aqui. Se eu colocar para vocês, como que nós vamos encontrar o 14? É aí que chama cabeça pensando. Usando essas fichinhas aqui, eu vou demonstrar para vocês que eu consigo todas essas operações aqui e eu vou ter o resultado 14. Olhem só. Então, eu vou encontrar aqui uma fichinha 9 mais 5. Se eu colocar 9 aqui mais 5, quanto que eu vou ter de resultado? Pessoal, é só conferir aqui, ó. 9 mais 5. Então, vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já consegui uma adição com o resultado 14. Vamos para a próxima. Agora eu vou colocar outra adição. Vou colocar o 10. Ó, já usei o 9. Já usei o 5. Agora eu vou usar o 10 e o 4. Vamos lá. Quanto que é 10 mais 4? Gente, simples assim, ó. Se eu for montar a minha operação, começa pela unidade, ó. Eu tenho um resultado 14. Então, eu já usei de novo, né? O 10 e já usei o 4. Vamos lá, mais uma. Se eu colocar 8 mais 6, será que eu consigo dar 14? Vamos conferir na nossa continha. Esse jogo vocês podem montar. Não precisa ser dessa forma, com essa forma que a professora fez aqui. Vocês podem fazer bolinhas, do jeito que vocês quiserem. Então, vamos lá. 8 mais 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Também consegui um resultado 14. Olha só que legal. Agora eu vou encontrar aqui mais uma fichinha. Que fichinha que eu posso usar aqui? O 13 mais 1. Olha aqui, ó. 13 com 1, 14. Então, vamos lá. Olha só. 13 mais o 1. Que outra fichinha que eu posso usar? Eu tenho 2 setes, ó. Quanto que é 7 mais 7? 14. Então, olhem só, gente. Quantas operações eu consigo montar? E agora sobrou a fichinha 12 mais 2, que também é 14. Olha só, pessoal. Esse aqui é o jogo 14 de resultado. Mas vocês podem montar outros resultados aqui. Então, o que vocês podem fazer? Por exemplo, o resultado 20. Vocês vão criar as fichinhas com os números que somados eu vou conseguir um resultado 20. E aí vocês podem fazer essa brincadeira junto com os pais, com quem vocês quiserem. Essa forma que a professora colocou aqui
Ela é uma forma mais difícil de vocês fazerem. Então, o que vocês podem fazer? Ó? Vocês podem fazer com bolinha, por exemplo, o resultado 20. Então, vocês vão querer o quê? Fichinha. 2 fichinhas com 10. Vocês vão montar, nós vamos ter 20. Então, é uma operação, ó. Vocês podem montar dessa forma. Vocês podem fazer a fichinha do número 6 e mais 4, 6, 7, 8, 9, 10, mais, vamos por 10. Aqui seria 3 números. Então, vocês podem colocar uma operação aqui, ó, com 3 números, só que vocês têm que fazer as fichinhas com todos os números. Vocês bolam a operação, quais os números que vocês vão usar e montam as fichinhas. E vocês vão fazendo desse formato assim, ó, de bolinhas, para ficar mais fácil ainda para vocês. E montam um joguinho. Esse jogo é muito bom para cálculo mental. A gente vai exercitando a cabecinha e, nossa, vai chegar uma hora que nós estamos assim, nossa, tanto. É rapidinho, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um jogo para vocês trabalharem adição. Também vocês podem trabalhar, no caso, subtração, se vocês quiserem. É a mesma coisa. Vocês escolhem o resultado e criam as operações e montam as fichinhas com os números, ok? Podem fazer as duas operações, adição ou subtração. E aqui eu trouxe os fatos para vocês entenderem que invertendo os números, usando apenas 3, nós conseguimos várias operações. E invertendo, nós temos os mesmos resultados. Ok? Então, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje e até a próxima. Um beijo! Olá, crianças do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para a aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, sequência didática 3, construção de brinquedos. Hoje a nossa aula é a aula 6 e 7, história da boneca e a boneca Abayomi. Vamos lá? Peguem o livro Aprender Sempre, volume 1, 4º ano do ensino fundamental, a parte de língua portuguesa. Então, nós vamos dar continuidade na sequência didática 3, construção de brinquedos. E a nossa aula é a aula 6 e 7. Hoje nós vamos fazer 2 aulas, a história da boneca e a boneca Abayomi. Então, as páginas são 42, 43, 44 e 45. Vamos lá! O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer a história das bonecas e dos materiais que são usados para fazê-las. Crianças, nós estamos na metade da sequência didática. Nós estamos na aula 6, são 10 aulas, tá? Então, nós vamos iniciar com a aula 6, História da Boneca. E lembrando que ao final da nossa sequência, vocês poderão escrever textos de como construir o brinquedo que vocês vão escolher. Ao final da sequência, vocês vão escolher um brinquedo para escrever texto de como construir esse brinquedo, tá bom? Então já vão pensando qual brinquedo que vocês vão escolher, tá bom? Hoje o professor vai conversar um pouquinho sobre o brinquedo que a maioria das crianças conhece, as bonecas. Tá bom? Então, nós vamos iniciar na aula 6, na página 42. E a gente vai conhecer a história das bonecas e os materiais que são usados para fazê-las. Vamos lá? Atividade número 1. Leia o texto e saiba mais sobre um brinquedo muito antigo. Crianças, vocês têm o texto aí no livro, vocês vão acompanhar a leitura do professor, tá bom? O professor vai ler uma parte do texto, que é essa parte que vocês estão vendo aí, e aí o professor vai parar um pouquinho para a gente conversar sobre o que está escrito no texto, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a leitura. Boneca, do espanhol, muñeca. É um dos brinquedos mais antigos e mais populares em todo o mundo. Reproduz as formas humanas, predominantemente a feminina e a infantil.
e muitas vezes é considerada como um brinquedo que prepara para maternidade e paternidade. As bonecas podem ser confeccionadas com diferentes materiais. A criação de bonecas com objetivos comerciais estruturou-se na Alemanha do século XV. Paris, na mesma época que na Alemanha, também se começou a afirmar como centro de fabricação de bonecas. Nesta época, elas reproduziam o aspecto das mulheres locais e os materiais empregues eram a terracota, a madeira e o alabastro. No século XVII, apareceram na Holanda bonecas com olhos de vidro e bonecas com perucas feitas de cabelo humano. A época de maior esplendor na fabricação de bonecas aconteceu no século XIX, até o início do século XX. Naquele tempo, as bonecas eram feitas principalmente para os adultos, pois reproduziam fielmente as figuras da corte e da sociedade. As peças eram geralmente feitas de madeira, com rostos de porcelana e vestidas com trajes de época. Em finais do século XIX, Thomas Edison criou a ideia de uma boneca falante que seria aproveitada por vários fabricantes para criar bonecas que recitavam orações ou cantavam. Crianças, desse trecho, desse pedacinho que o professor acabou de ler, vamos marcar quantos parágrafos tem? Então, ó, tem o parágrafo número 1, parágrafo número 2, 3, 4 e 5. Né? Então, nesse trecho a gente tem 5 parágrafos. Vamos olhar para o primeiro parágrafo. Crianças, no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o quê? Sobre a boneca, né? Que é um dos brinquedos mais antigos e mais popular no mundo. Todo mundo conhece a boneca, né? A maioria das pessoas conhecem a boneca, porque ela é muito popular, é um brinquedo muito antigo. E ela reproduz as formas humanas. O que é isso? Que ela se parece muito com os humanos, com as pessoas, né? E o que predomina? Predomina a feminina e a infantil. Então a boneca, ela se parece muito com as meninas e com as crianças, né? A gente tem os bonecos também, mas o que mais aparece, o que mais predomina são bonecas femininas e crianças, infantil, tá? Esse brinquedo, ele prepara para a maternidade e paternidade. O que é isso? Prepara para ser mãe e pai. Então, as crianças que brincam aí com boneca estão se preparando para ser mãe e pai. E até os adultos também acabam brincando de boneca, né? E também fala que as bonecas elas podem ser confeccionadas com diferentes materiais. E aí ao longo do texto a gente vai ver os materiais que são utilizados para a fabricação da boneca, que eram utilizados e ainda hoje também continuam sendo utilizados com os mesmos materiais ou com outros materiais também, tá? Então vamos olhar agora para o parágrafo 2. O parágrafo 2, ele vai falar um pouquinho que a criação das bonecas foi com objetivos comerciais. O que é isso? Que começou, com essa criação das bonecas, começou a venda delas aonde? Na Alemanha, do século XV, né? E em Paris, tá? Então, na Alemanha e em Paris que começou a venda das bonecas. E lá foi considerado um centro de fabricação de bonecas. Por quê? Começou a vender muitas bonecas lá na Alemanha e em Paris, tá? E eles achavam que reproduzia o aspecto das mulheres locais, né? Que as bonecas que eram confeccionadas lá e vendidas
eram muito parecidas com as mulheres que moravam lá naquele local, na Alemanha, em Paris. Então, eles achavam muito parecido. E nesse parágrafo 2 também vai falar sobre alguns materiais que eram utilizados para confeccionar a boneca. Quais são? A terracota, a madeira e o alabastro. Tá? No finalzinho do livro, vocês do livro não, no finalzinho da página, vocês vão ver que tem o significado dessas palavras, né? Terracota, alabastro, né? Que são palavrinhas diferentes que a gente não vê no dia a dia, né? Mas olha só, o alabastro ele é um tipo de mineral, tá? Que era utilizado para confeccionar a boneca, e a terracota é uma argila manufaturada e cozida no forno, tá? Então ela é uma argila que as pessoas utilizavam para criar as bonecas, tá bom? Aí no parágrafo 3, apareceu na Holanda bonecas com outros materiais também, com olhos de vidro e bonecas com perucas feitas de cabelo humano. Olha só que legal! Crianças, as bonecas parecendo quase pessoas vivas, vamos dizer assim, né? Porque as bonecas eram com olhos de vidro e bonecas com perucas de cabelo humano, de cabelo de gente, de pessoas, tá? Agora, no parágrafo 4, fala que a época de maior esplendor foi a fabricação de bonecas que aconteceu no século XIX, tá? E ela foi até o século XX, que foi assim uma venda muito grande de bonecas, né? E naquele tempo as bonecas eram feitas principalmente para quem? Para os adultos. Olha só, os adultos também começaram a comprar bonecas. E por quê? Porque elas reproduziam fielmente as figuras da corte e da sociedade. Então se pareciam muito com as pessoas e também a época da corte, dos reis, das rainhas, tá? Então elas reproduziam essa figura. Então os adultos também começaram a gostar de bonecas, tá? E também nesse parágrafo vai falar também sobre alguns materiais, né? Que materiais? Elas eram feitas de madeira e rosto de porcelana, então de madeira e porcelana, tá bom? E vestidas com trajes da época, então trajes aqui, os materiais também, vestidas com trajes, tá bom? No parágrafo 5, ele vai falar que no século XIX, o Thomas Edison quem criou uma ideia de uma boneca falante. Olha, ele teve uma ideia de criar essa boneca falante. E que seria aproveitada por vários fabricantes para criar bonecas que recitavam orações ou cantavam. Então, olha só que legal, crianças. Esse Thomas Edison ele teve a ideia de criar essa boneca que fala, né, para recitar orações e até para cantar. Vocês já viram boneca que canta? Eu já vi, hein? Vamos continuar então lendo o texto. Agora o professor vai ler o finalzinho do texto e depois a gente marca os parágrafos para conversar, tá bom? Então vamos lá. Entre os materiais utilizados na fabricação das antigas bonecas, destacavam-se a madeira e os tecidos. Geralmente, a cabeça era feita de cera, em moldes feitos de esculturas. O material mais apreciado pelos colecionadores era, no entanto, a cerâmica, que tornava possível a confecção de cabeças de porcelana biscuit e um tipo de porcelana branca com aparência semelhante ao mármore. A partir de 1869, tornou-se possível a fabricação de bonecas em grande escala,
graças ao surgimento do plástico. Diversos são os materiais atualmente usados para a confecção das bonecas, tais como madeira, palha, tecido, plástico, porcelana, papel, pelúcia e vinil, papel machê, cera e gesso, dentre outros. Então, crianças, esse texto ele foi retirado da onde? Dessa fonte aqui, ó, adaptado de boneca, da página da Wikipédia 2020, disponível nesse site aqui, tá bom? E esse quadradinho aqui é o glossário que o professor falou, tá? Que são os significados dessas palavras que tem no texto. Crianças, nesse pedacinho agora que o professor acabou de ler, ele tem quantos parágrafos? Então, a parte de cima tem 5 parágrafos. E agora, vamos contar então? 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 parágrafos do texto, tá bom? A parte que a gente já leu tem 5 e mais 3 agora, tá bom? Nesse trecho do finalzinho do texto, ele vai falar mais ainda sobre os materiais que são utilizados para a fabricação das bonecas, né? Então, vamos olhar para o 6º parágrafo, ó. Entre os materiais utilizados na fabricação das antigas bonecas, né? De antigamente, são a madeira, os tecidos, tá? A cabeça era feita de cera, que eram moldes feitos de esculturas. O material mais apreciado, no entanto, a cerâmica, que era para a confecção de cabeças, a porcelana biscuit. O que é essa porcelana biscuit? É um tipo de porcelana, tá falando aqui, ó, um tipo de porcelana com aparência semelhante ao mármore. Então, ela é parecida com esse tipo de pedra, tá? De mármore. No 7º parágrafo, ele já vai falar de um outro material muito importante, né? Que a partir de 1869 apareceu a fabricação das bonecas em grande escala. O que é isso? Fabricação de muitas bonecas. Com qual material? Com o plástico. Opa, com o plástico, tá? Então, a partir de 69, né, desse ano, que começou uma grande fabricação de bonecas, tá? Aí, no 8º parágrafo, no último parágrafo, ele vai falar dos materiais que hoje a gente utiliza para a fabricação da boneca. Quais materiais? Vamos lá, olha só. Madeira, palha, tecido, plástico, porcelana, papel, pelúcia e vinil, papel machê, cera e gesso e dentre outros. Então vamos lá, crianças. Agora na página 43, nós vamos responder essas perguntas sobre o texto que a gente acabou de ler, tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 2. Quais materiais eram usados para fazer as bonecas antigas? Tá? Que materiais que eram usados antigamente, que as pessoas lá anos atrás utilizavam para a criação, para a fabricação dessas bonecas? Quais os materiais? Lembra daquelas palavrinhas diferentes? Terracota, né? A madeira, alabastro, óleos de vidro, cabelo humano, porcelana, tecido e cera, tá bom? Então, esses são os materiais utilizados, né, antigamente para criar as bonecas, tá? Aí, pergunta número 3. Quem criou a boneca falante? Lembra no finalzinho da primeira parte que o professor leu, né? Acho que era o 5º parágrafo. Lembra do 5º parágrafo? Quem criou a boneca falante? Era o nome de uma pessoa que criou, que teve a ideia, né, de fazer essa boneca falante. Qual era o nome dele? Thomas Edison.
tá? Thomas Edison que teve a ideia de criar essa boneca falante, tá? Que ela recitava orações e também cantava, né? Lembra que estava escrito no texto lá? Aí na pergunta 4, de quais materiais as bonecas são feitas atualmente? Então, ó, hoje, quais materiais são utilizados, né? Então, estava lá no último parágrafo do texto, lá no finalzinho, estava escrito quais materiais. Então, vamos ver, ó. A madeira, a palha, tecido, plástico, porcelana, papel, pelúcia e vinil, papel machê, cera e gesso, dentre outros. Bom? Vamos continuar com mais uma aula, agora é a aula 7, tá bom? Então vamos lá, o que vamos aprender nessa aula? Nessa aula você vai aprender como fazer uma boneca somente com tecido, que não precisa nem de cola. Olha só, crianças, então ficou um pouco mais fácil, hein? Como será que nós vamos fazer essa boneca só com tecido? Hein? Ah, olha a boneca aqui, ó. O professor até colocou uma foto. Será que vocês sabem o nome dessa boneca? Então vamos lá. Crianças, nós vamos ler 2 textinhos, tá? Mas antes de ler esse texto, eu quero que vocês respondam essa perguntinha aí no livro, ó. Número 1. Você já fez uma boneca antes? Se sim, que material usou? Então, ó, crianças, vocês vão escrever se vocês já fizeram uma boneca. Ah, não fiz boneca, professor. Então, escreve que não, tá? Ah, professor, eu fiz uma boneca. Então, se vocês escreveram sim, vocês vão escrever qual material que vocês utilizaram para fazer essa boneca, para construir essa boneca, tá bom? Então, vamos lá, escrevam nessa linha aí. Aí, na atividade 2, você conhece a Abayomi? Então, agora nós vamos ler o texto para conhecer essa boneca aqui, ó. Abayomi. Vamos conhecer ela? Crianças, agora o professor vai ler esse texto pequenininho aqui, que ele vai falar sobre a história dessa boneca, Abayomi, tá? É um texto informativo. E a boneca é essa daqui, ó. Olha as imagens e acompanhe a leitura do professor, tá bom? Então vamos lá. A palavra Abayomi tem origem africana. Abayomi quer dizer encontro precioso. Abai igual encontro. Yomi, precioso. Aquele que traz felicidade e alegria. No Brasil, além de nome próprio tanto para meninos quanto para meninas, designa bonecas de pano artesanais, muito simples, a partir de sobras de pano reaproveitadas, feitas apenas com nós, sem o uso de cola ou costura, de tamanho variando de 2 centímetros a 1,50 metros, sempre negras. Conta-se que na época da escravização eram confeccionadas com as saias das mães. Tá? Crianças, esse texto ele foi tirado dessa fonte aqui, ó, Wikipédia 2020, Abayomi, tá? Nesse site grandão aqui. Atividade 3. Leia o texto individualmente e descubra como se faz uma boneca Abayomi. Ao final, complete a lista de materiais necessários. Boneca Abayomi, materiais. Crianças, aqui nessas linhas nós vamos escrever os materiais que são utilizados na fabricação dessa boneca Abayomi, tá? Mas primeiro nós vamos ler o texto. Qual texto? O texto abaixo, que são as instruções de construção dessa boneca Abayomi, tá bom? Então vamos ler o texto primeiro e depois a gente responde. Como fazer? Corte um retalho de tecido de algodão com mais ou menos 30 por 20 centímetros para fazer o corpo da boneca. Para fazer a cabeça, dê um nó em uma das pontas.
Em seguida, faça um corte ao meio na parte de baixo, até a metade mais ou menos. Dê um nó em cada uma das pontas. Essas serão as pernas e pés. Recorte outra tira de tecido de aproximadamente 30 por 10 centímetros. Dobre a tira ao meio e centralize a boneca de modo que fique bem abaixo da cabeça. Verifique se está bem centralizado e dê um nó. Dê um nó em cada uma das pontas. Pronto! Você fez os braços e mãos. Agora faça os adereços. Para fazer um vestido, corte um tecido estampado de 30 por 15 centímetros, mais ou menos, e dobre ao meio. Faça um pequeno corte bem no centro do tecido para passar a cabeça da boneca. Com uma fita ou retalho de tecido, faça um cinto para dar cintura à boneca. Você pode fazer também um belo turbante. Agora, divirta-se! Crianças, vamos lá. Agora voltando para aquela perguntinha lá, de quais materiais que são necessários para a construção da boneca Bayomi. Vocês conseguiram marcar, descobrir quais os materiais são utilizados? Então vamos escrever nas linhas aí, tá? Os materiais são utilizados para a fabricação da boneca Bayomi. Então vamos lá. Um dos materiais são a tesoura, né? Para cortar o tecido. Outro material, o tecido preto de algodão, que é o material feito para o corpo da boneca, né? O rostinho, o corpo, as pernas, tá bom? E os retalhos de tecidos coloridos, que são os tecidos para fazer as roupinhas das bonecas, né? Então, esses são os materiais que são utilizados para a fabricação da boneca Bayomi, tá bom? Crianças, vocês viram que fácil de construir essa boneca Bayomi, hein? Com pouquinhos materiais a gente consegue construir essa boneca, hein? Vamos tentar? Ó, você pode também assistir ao vídeo que ensina a fazer a boneca Bayomi. É nesse site aqui do YouTube, tá bom? Ou vocês vão lá no YouTube e digita boneca Bayomi. Também vocês vão achar esse vídeo, tá? Assistam o vídeo e agora faça uma boneca Bayomi seguindo as instruções. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? Ler e compreender texto com instruções de montagem da boneca Bayomi, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, demonstrando compreensão global, e localizar informações explícitas e inferir informações em textos de diferentes gêneros. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, tudo bem, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano? Eu sou a professora Silvia, nós estamos aqui na aula de língua portuguesa. O livro é Aprender Sempre, dá para vocês seguirem por ele. A sequência didática 3, ler, escutar e escrever poemas concretos. Então nós vamos estar vendo um repertório de poemas para depois a gente chegar até a fazer o nosso poema concreto. Nós vamos escrever um poema concreto. Esse é o objetivo no final da nossa sequência, né? Então vamos lá, 5º anos, provérbios populares. Lá. O que vamos aprender? Vamos reler e conhecer alguns textos poéticos. Então, alguns exemplos de textos poéticos são quadrinhas, trava-língua, cantiga popular, parlendas, adivinhas e provérbios populares. Desses exemplos nós já vimos vários e hoje nós vamos estar vendo os provérbios populares.
Agora conheceremos as características dos provérbios populares. Vamos lá? Frases curtas, de autores desconhecidos, que exprimem muitas vezes de modo metafórico e ritmado um pensamento, ensinamento, uma advertência ou um conselho. Ah lá, nós temos aqui uma gravura, há males que vêm para o bem. É um provérbio popular. Tá? Ele é curto, autor desconhecido, é uma frase, mas exprime, né? Aí é um conselho, uma advertência, né? Há males que vêm para o bem. Metáfora, o que significa? É a transferência do sentido de uma palavra para outra. Então, a palavra ela tem um sentido, só que dentro daquele contexto, daquele texto, ela muda para um outro sentido, em que a transferência de sentido, olha lá, é a mesma palavra com outro sentido. Exemplo, metaforicamente falando, o amor é o fogo que gela a alma. Então, se o amor é fogo, como que ele vai gelar a alma? Então, aqui está falando do amor de uma forma metáfora, como uma metáfora, né? A expressão é metafórica. Vamos conhecer alguns provérbios populares? Alguns provérbios, olha que legal. De grão em grão, a galinha enche o papo. Aos poucos se consegue atingir o objetivo. Então, o significado, né, a ideia principal desse provérbio é que aos poucos se consegue atingir um objetivo. Próximo, dar a mão ao palmatório. O que será que significa isso, né? Aceitar que errou, dar a mão ao palmatório, né? Então, quando a gente aceita que a gente errou, você deu a mão à palmatória, é o significado. Pintar o 7, que vocês já devem ter ouvido isso daqui, né? Nossa, a mãe pode ter falado, estão aqui pintando o 7, meus filhos, fazendo bagunça, né? Quando faz bagunça, pintando o 7. Outro provérbio que a gente conhece, dar com os burros na água. O que será que quer dizer isso, dar com os burros na água? A metáfora que vem. Fazer muito esforço para conseguir algo e acabar perdendo tudo de forma banal. Então a pessoa se esforça. Quando está quase terminando aquilo, deu com os burros na água. Não deu certo. Então esse velho provérbio, dar com os burros na água. Outro provérbio, colocar a carroça na frente dos bois. Já ouviram falar esse provérbio? Significa fazer alguma coisa de forma errada. Então, os bois não ficam na frente da carroça? Então, quem quer colocar a carroça na frente do boi está fazendo o contrário. Então, é outra forma metafórica. Significa fazer alguma coisa de forma errada. Criança traquina. É buliçosa, travessa, peralta, pestinha, né? Aquela criança bem que apronta, criança traquina. Amigo da onça. Já ouviram isso? Nossa, você é amigo da onça, hein? Diz da pessoa, do amigo, que é falso, ou que a pessoa não tá falando bem aquilo que era para dizer, né? Então é uma forma metafórica também. Amigo da onça. Você conhece outros provérbios populares? Olha lá, você conhece esse? Jacaré que fica parado vira bolsa. Por quê? O jacaré, se ele ficar numa posição parada, eles vão apanhar o jacaré, né? Vão caçar o jacaré. E pode morrer. Então, nesse provérbio popular, a metáfora está aí. Então, quem está muito parado, às vezes, o pessoal fala, viu? Você está ficando parado aí, pode fazer que nem o jacaré, que pode virar bolsa. Olha lá, outro provérbio popular. Não adianta chorar pelo leite derramado.
que quer dizer? Qual é a metáfora desse provérbio? Que não adianta, depois que aconteceu, você chorar. Então, geralmente vem um conselho, né? Alguém dizendo para você, olha, faça isso, tenha cuidado com aquilo, porque depois que acontecer, não adianta chorar no leite derramado. É muito conhecido esse provérbio, né? Olha outro provérbio aqui. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. É um provérbio muito inteligente. Por quê? Se você tem que fazer sua lição hoje, vai lá, faz sua lição, né? Não deixe para fazer amanhã. Então, não deixe para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Tem que realizar, tem que realizar. Vamos lá conhecer outros provérbios populares? Olha lá. Olha lá. Mais vale um pássaro na mão, olha lá, tá a mão aqui com o pássaro, do que dois voando. Olha lá, dois pássaros voando. O que quer dizer esse provérbio? Mais vale você ter consigo algo que é seu, que é real, que é palpável, do que pensar em outras coisas que não estão ao seu alcance, né? Então depende da situação, da conversa que está. É mais vale um emprego, por exemplo, na sua mão. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga. Mais vale o emprego que ela está na mão do que dois voando. Ah lá. Outro provérbio. Quem tudo quer, nada tem. Então, depende também do contexto da conversa. Está querendo muito, muito, muito? Pode acabar ficando sem nada. Não, quem tudo quer, nada tem. Você conhece outro provérbio popular? Vocês conhecem? Qual? Se vocês conhecem outro provérbio popular, vocês escrevem nos seus cadernos. Vamos reescrevê-lo em seu caderno e leva para sua professora. Se você não conhece outro, pode escrever um desses que a gente escreveu. Ou pesquisar. Vocês podem pesquisar em livros, na internet, né? Certamente sua professora ficará muito feliz com essa atitude sua. Olha lá, um outro provérbio aqui. Filho de peixe, peixinho é. O que quer dizer? Se o pai é uma pessoa boa, o filho também será. Também tem esse provérbio para o contrário. Se o pai não é uma pessoa boa ou a mãe, o filho também pode não ser. Então, esse provérbio é para os dois, tanto para uma coisa mais altruísta, como para uma coisa mais pessimista, tá bom? Então vamos lá. Terminou nossa aula, espero que vocês tenham gostado dos provérbios. É uma aula muito interessante, né? Que a gente para até para refletir, porque eles trazem muitos ensinamentos para a gente. Então, até a próxima aula. Um forte abraço para vocês, da professora Silvia. Um beijão. Tchau, tchau.